Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Revisitando Deep Space Nine no seu quarto episódio da primeira temporada, intitulado Babel. Esse é um episódio que está descrevendo uma história, né? É um episódio que está descrevendo só uma história fechada dentro daquele episódio, tá? Do que ele está falando? Ele vai fazer uma referência a todo o universo, né, de Jornada nas Estrelas, tá, de Space Nine ali, né, do contexto ali da guerra entre os Bajorianos e os Cardassianos, né? Mas o que acontece? É um episódio que começa ali com o chefe O'Brien trabalhando, né, cheio de defeitos para consertar na estação, e um dos defeitos está um sintetizador de alimentos. Quando ele mexe naquele sintetizador de alimentos, ele dá uma desligada, né, e liga de novo e passa a funcionar perfeitamente. O problema é que tinha uma espécie de maquininha naquele sintetizador de alimentos, né, que foi colocado pelos Bajorianos na época da guerra ainda. E essa maquininha, né, ela acabou, entendeu, despejando um vírus, né, na comida produzida pelo sintetizador de alimentos, e depois esse vírus inclusive se espalhou pelo ar. Era um vírus, né, que imitava a afasia, né, que o que seria essa afasia? O cérebro da pessoa continua a funcionar normalmente, né, só que as pessoas têm dificuldade de comunicação. Elas não entendem a mensagem que é passada para elas, nem elas conseguem passar uma mensagem racional para as pessoas, né? E com o tempo essa doença leva à morte, no caso, né? O que vai acontecer? Vai se ter uma espécie de corrida contra o tempo, né? Porque a estação vai ter que ficar toda sob quarentena, as pessoas vão ter que fazer isolamento, vai se discutir o que é atividade essencial ou não na estação, né? O Quark faz questão de dizer que a atividade dele é considerada essencial, né? Alguns temas aí que não têm sido muito estranhos aos nossos ouvidos ultimamente, né? Mas o que a gente tem aí também? A gente tem a situação de que precisa se descobrir um antídoto para isso, né? E como essa maquininha já estava ali naquele sintetizador de alimentos há 18 anos, né? Até você achar o cientista e até você conseguir levar o cientista para a estação para poder fazer um antídoto para isso, né? Foi um trabalho ali que a Kira teve que correr atrás, pagar um dobrado, né? No caso, né? E aí você tem essa situação, né, da Kira correndo atrás disso, né? E um dos capitães de uma das naves que estavam no anel de atracação da estação quis sair da estação à força e quase explodiu o anel de atracação todo, né? O grande problema é que as pessoas iam ficando gradativamente mais doentes, né? Praticamente toda a estação foi contaminada e todas as pessoas foram ficando doentes, né? Os únicos que não ficaram doentes foram justamente quem? Foram justamente o Odo e justamente o Quark, né? Eles que são unha e carne, né? Pra gente não falar o contrário aqui, né? No caso, né? E aí o que a gente vai perceber aí? Vai ser o Odo e o Quark que vão salvar a estação dela ter metade do anel de atracação explodido, né? Enquanto é a Kira que traz, né, esse médico aí, esse cientista, né, que na verdade não foi nem ele que desenvolveu o vírus, quem tinha desenvolvido o vírus já tinha até morrido, né, ele só tinha sido um assistente, né, e aí com as pesquisas que o Dr. Bashir já estava fazendo para conseguir um antídoto, antes mesmo dele ficar doente, né, esse cientista ele acaba finalmente desenvolvendo um antídoto, né. Então é um episódio que fala, né, sobre epidemias, é um tema que já muito manjado, né? Um tema que já foi muito trabalhado em vários produtos culturais, né? Inclusive em Jornada nas Estrelas, né? E a gente vai vendo, né, toda esse desenvolvimento aí para você conseguir, né, esse antídoto, né? E o episódio ele foca muito em cima da epidemia mesmo. O que é interessante de falar é que a gente vê, né,
armas, né, armas que foram usadas em guerras, né, dando danos colaterais depois da guerra, né. Esse episódio, por exemplo, né, ele me lembra muito, né, a questão da Guerra Civil em Angola, né, onde todo o território de Angola praticamente ele foi minado, né, e até hoje você tem regiões em Angola que não são seguras de andar, que você pode estar andando e você pode pisar numa mina, a mina explodir, você perder uma perna, você perder a vida, né. Até hoje isso acontece, né. Então Deep Space Nine estava abordando justamente essa questão, né, de você pegar uma arma que foi preparada para ser usada durante a guerra, mas que ela é disparada, que ela é detonada depois da guerra, já em tempos de paz, né? É interessante a gente ver como esse episódio de arco único, né, ele está se integrando ao arco maior da série, né, que é a questão do pós-guerra ali entre Bajor e Cardassia, no caso, né? E outra coisa que é boa da gente falar desse episódio também é que foi um episódio que trabalhou bastante, né, o relacionamento ali entre o Odo e o Quark, né, que a gente já sabe que o relacionamento deles é altamente conflituoso, né, o Odo como chefe de segurança e o Quark como um comerciante inescrupuloso ali na estação, né, a gente vê que os atritos entre os dois são muito fortes, né, mas o mais interessante aí é que é o primeiro episódio de Deep Space Nine que você vê o Quark tendo uma atitude mais altruísta, né? Porque chega uma hora que ninguém na estação mais consegue ficar nas operações da estação, né? Até o Cisco, né, já tinha ficado com os sintomas da doença, né? E de repente só sobra o Odo e o Quark para ajudar ele, né? E é o Quark, né, que teletransporta o Odo, né, pro anel de atracação para o Odo ir lá, né, e conseguir evitar a explosão, né, do anel de atracação lá no caso, né. E aí é claro que o Quark vai pedir uma coisa em troca, né, mas a gente está vendo que é um primeiro passo ali, né, entre essa relação altamente conflituosa entre o Odo e o Quark, ter uma pontinha mesmo que pequenininha de amizade ali, né. Então é interessante ver como foram trabalhados esses dois personagens aí no caso, tá certo? Então é mais ou menos isso que tem para dizer, né? Ele é um episódio muito fechado nele mesmo, né? Ele é um episódio que cria uma situação, cria um problema e todo o foco da situação, todo o foco do episódio está na resolução daquele problema, né? Então não tem muito mais o que se dizer desse episódio, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Esse episódio vai estar lá também analisado na Batata Espacial. E não deixem, né, de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Sempre muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui, até a próxima.